Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma EBD Online, onde estaremos tratando nesse trimestre maravilhoso que Deus nos concede, os personagens marcantes da Bíblia, dessa lição dos juvenis. Eu me chamo Efraim Alves, diácono da igreja, e também dou a maior contribuição ali na Assembleia Rosa do Janga 2, na área da praia. E hoje estaremos iniciando e também tratando sobre a aula de número 7, que tem como tema Jonatas, o valor da lealdade. Amém? Temos uma leitura que a chamamos de texto áureo dentro dessa lição, onde essa leitura está escrita, e aí vale ressaltar você, professor, passar para os seus alunos em classe, em 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 42, onde o texto diz assim: E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque não temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e entre ti, entre a minha semente e a tua semente. Vemos também a leitura bíblica em classe, que não iremos ler, pois tomará muito tempo dos irmãos, mas vale a pena você, professor, fazer com que seu aluno participe na aula da leitura, será melhor para o seu aprendizado, como também terá uma melhor interação na aula, que está em 1 Samuel, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Meus irmãos, o comentarista dessa lição também, ele traz para nós algumas informações ou um plano que o professor ele precisa seguir na questão de suas aulas, como, por exemplo, existem aqui os objetivos, e esses objetivos são os objetivos específicos que os professores precisam atingir em suas salas de aula. Primeiro objetivo é enfatizar o caráter de Jonatas ao longo de suas atitudes. O segundo objetivo é descrever a sua lealdade incondicional. E o terceiro é contemplar o valor de uma amizade verdadeira. E o professor não pode esquecer dessa questão dos objetivos específicos em sala de aula. Apresentando a nossa lição aqui, ela traz 3 pontos importantes, onde o primeiro ponto surge com uma pergunta: quem é Jonatas? O seu primeiro tópico fala sobre um jovem de caráter. O segundo tópico vai falar sobre um guerreiro que conhece o seu general. E aí chegaremos ao segundo ponto desta lição, onde tem como tema onde encontrar um Jonatas. E isso é uma pergunta. Primeiro tópico desse segundo ponto, ser ou não ser um rei, eis a questão. E aí encontramos também o segundo tópico deste segundo ponto, procura-se. E aí chegaremos ao terceiro ponto, não tem preço fazer o bem sem olhar para quem. Esta é a lição que iremos tratar neste momento. E devemos aqui, irmãos, entender primeiramente quem era a pessoa de Jonatas, A gente sabe que Jonatas, nesse primeiro ponto, era o filho mais velho do rei Saul. Vale lembrar também que o rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, e aí a Bíblia deixa bem claro, e você, professor, pode passar isso na sua escola, em que o povo de Israel, o reino de Israel, não tinha ainda um rei. E ali, por intermédio do profeta Samuel, o povo chegou a Samuel pedindo um rei, e por esse motivo, Deus assim o permitiu que o povo tivesse um rei. Pois até então tudo funcionava através da teocracia. Deus é que era o líder do povo. Pois bem, meus irmãos, Jonatas era o príncipe de Israel. Melhor dizendo, o filho do rei Saul. Esse primeiro ponto vai trazer para a gente essa informação. Tinha 5 irmãos legítimos, ao qual 2 desses seus irmãos eram mulheres. Uma se chamava Merabe e a outra também se chamava
Mical, e os outros 3 irmãos, como Abinadab, Malquissua e Bozete. Esses eram os 3 irmãos legítimos que Jonatas tinha como filho do rei Saul, e também teve alguns outros irmãos que não eram irmão legítimo. A lição traz para a gente essa informação, que era da sua concubina que Saul possuía. Meus irmãos, a lição também traz uma informação que Jonatas foi um jovem, melhor dizendo, de caráter, um jovem diferenciado, e aí a gente fica ciente que ele não se deixou, a lição vai trazer para nós, se contaminar pela sede de poder e inveja que a cada dia mais fazia com que o seu pai, Saul, adoecesse. Pelo contrário, Jonatas foi um jovem de caráter exemplar e que vivia uma vida forjada de princípios, tanto na sua vida quanto o respeito referente ao que Deus tinha como propósito para a vida de Davi, como também acerca do seu trabalho referente ao exército. A lição vai trazer para nós uma informação que esse mesmo Jonatas, ele tinha uma habilidade especial com o seu arco e flecha, era um príncipe diferenciado. E uma das ocasiões, a informação que a lição traz para a gente é que ele era muito íntegro quanto às suas funções militares. Quem não lembra de uma certa feita, na ocasião, Jonatas, junto com um só escudeiro, conseguiu derrotar mais de 20 filisteus, e por esse motivo, Jonatas demonstrava o quanto tinha capacidade de fazer, ou melhor dizendo, de ser íntegro quanto às suas funções militares. Chegando ao segundo ponto desta lição, e aí o professor ele pode também trazer essas informações para o seu aluno, onde surge uma pergunta: onde encontrar um Jonatas? Após o evento do jovem Davi, escolhido por Deus no embate entre ele e o gigante Golias, a Bíblia narra o início, a lição traz para a gente, uma amizade que surgiu, uma amizade rara e muito especial, coroado pelo momento em que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E esta aliança está descrita aí na leitura bíblica em classe, onde a gente pode observar. E nessa aliança, o príncipe, que era herdeiro do trono, ele presenteou o amigo com a sua capa e a sua armadura, e até mesmo com o seu arco e espada. A gente pode ver essa referência bíblica em 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 ao 5. Tal simbologia, meu irmão, é muito forte, ainda mais se considerarmos o fato de que muitos viam Davi como uma ameaça à casa de Saul. Ora, é até um pouco contraditório Jonatas saber que para Saul, Davi se tornava uma ameaça e ele não levar isso em conta. O que essa lição quer trazer para a gente, querido professor, é que Jonatas já entendia o propósito, aleluia, que Deus tinha para com a vida de Davi. Jonatas também não estava preocupado com o que ia herdar do seu pai, que era o reino e tantas outras coisas, como, por exemplo, fama e poder. A preocupação de Jonatas era ver os propósitos de Deus se cumprir na vida de Davi. Portanto, entretanto, todavia, Jonatas ele foi leal a Davi. E a gente pode observar que não só simplesmente pela amizade que tinha com Davi, mas ele pôde, quem sabe alguém contou a ele, presenciar os acontecimentos dos capítulos anteriores a este capítulo, quando o próprio Deus usa Samuel para que Samuel ungisse Davi no capítulo 16, este primeiro Samuel, e ali onde Davi foi ungido como rei, embora não exercendo, existia também algumas características, houve evidência de um grande rei que viria para reinar sobre Israel, com a queda de Golias, Davi ganhando
essa guerra, e por esse motivo Jonatas já entendia, aleluia, glória a Deus, o que Deus tinha para com a vida de Davi. O terceiro ponto desta lição, meus irmãos, vai falar sobre fazer o bem sem olhar a quem. E isso pode ser uma aplicação pessoal para as nossas vidas, pois a lição traz a informação que benefícios Jonatas escolheu por uma tamanha lealdade. Ora, a gente vai perceber que muito jovem esse Jonatas morreu em uma guerra, e não só ele morreu em uma guerra, mas como também seu pai e seus 2 irmãos. E a lição diz para nós que talvez esse sentimento de decepção brotasse no coração de quem agiu apenas visando algum retorno. Mas, sem dúvida, esse não foi o sentimento que tomou em conta o coração de Jonatas. A lição diz que ele não foi íntegro e leal, simplesmente objetivando o que receberia em troca. Contudo, a sua idoneidade repercutiu mesmo após a sua morte, quando Davi usou de bondade para com seu filho Mefibosete. E aí a gente conhece essa história que pela sua aliança, se tanto Davi morresse primeiro do que Jonatas, ou Jonatas morresse primeiro que Davi, eles cumpririam a aliança, ou melhor dizendo, o pacto que fez um ao outro. E a gente conhece a história em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13, em que Davi agora restitui a Mefibosete, que era filho de Jonatas, tudo o que ele tinha por direito, porque existia uma aliança, existia a questão de um pacto que precisava ser cumprido, e por esse motivo, Davi tinha essa responsabilidade. Então, chegando ao segundo ponto, desse terceiro ponto, a gente vai se deparar com o tema quantidade também não é qualidade. Talvez um grande problema dos dias atuais seja atribuir o mesmo adjetivo a todas as relações. Chamamos de amigos o que confiamos e os que nos aconselhamos. E estamos vivendo em dias atuais uma crise muito grande, porque muitas vezes você jovem, você adolescente, considera muitas pessoas que talvez estão ao seu redor como seu amigo. Mas a lição ela traz uma informação bastante interessante para nós, é que o amigo ele está em todas as horas da sua vida. Normalmente os amigos eles estão em momentos bons, mas também estão em momentos ruins. E por isso Jonatas traz para a gente este grande exemplo de um amigo leal, de um amigo que fez um pacto ao seu amigo Davi, e por esse motivo tinha em mente, objetivando o propósito que Deus tinha com a vida de Davi. Que você possa ser seletivo em escolher alguns amigos para a sua vida, se de fato esses amigos que você escolher, eles tenham em mente e entenda o propósito que Deus tenha na sua vida, como também te leve ao crescimento espiritual, te leve a você examinar as Escrituras Sagradas e como também aplicar as Escrituras Sagradas em sua vida. Quero agradecer por essa rica oportunidade neste momento e dizer a você, seja seletista, porque nem todos vai ser os seus amigos. E finalizando, para concluir, a amizade verdadeira é um presente do Senhor. Contudo, não se engane, a palavra de Deus nos alerta que há amizades que não vale a pena, pois em nada acrescenta e ainda pode servir de laço. Que todos os seus amigos sejam amigos que, de fato, seja também escolhido pelo próprio Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.